Olá, você está no canal Patrimônio Preservado, um canal que eu criei para falar de preservação patrimonial através do planejamento patrimonial e do planejamento sucessório. Hoje a gente vai falar do grande vilão dessa história de planejamento patrimonial e planejamento sucessório, que é o inventário. Como eu já venho falando várias vezes, esse canal não é para advogado, esse canal é para leigos que querem ter informações objetivas para avaliar a necessidade ou não de fazer um planejamento patrimonial. Então eu não vou falar aqui sobre o procedimento do inventário, o passo a passo, como ele se desenrola, os prazos, porque como inventário, seja judicial ou seja extrajudicial, é um trabalho privativo de advogado, se você necessitar fazer você vai ter que contratar um advogado e ele vai saber fazer o procedimento. Então eu não vou perder tempo aqui te explicando procedimentos. O que eu preciso que você entenda de inventário é que inventário é um procedimento judicial, ou seja, feito na vara de órfãos e sucessões, ou extrajudicial, feito no cartório de notas, especialmente instaurado com o falecimento de uma pessoa, com o objetivo de, e agora eu quero que você preste atenção nessa lista. 1. Descrever e avaliar os bens de herança. 2. Pagar impostos de transmissão. 3. Quitar dívidas do falecido e suas despesas do funeral. 4. Identificar os sucessores. E 5. Fazer a partilha dos bens. O que eu quero que você saiba logo de cara, olhando para essa lista aí? Essa lista não é ao acaso, ela é exatamente como se desenrola um inventário. Ou seja, o inventário não foi feito para adiantar a vida de nenhum herdeiro. O inventário não foi criado para facilitar a partilha de bens para os herdeiros. Muito pelo contrário. Primeiro você vai pagar os impostos e as custas judiciais, ou seja, você vai pagar o Estado. Segundo, você vai pagar os eventuais credores desse espólio, dessa pessoa que faleceu. Por último, e o que sobra é que você vai partilhar entre os herdeiros. Ou seja, os herdeiros estão no final da fila. O inventário não foi feito para adiantar a vida deles. Muito pelo contrário. Eles têm que até esperar adiantar a vida do Estado, dos credores, para só depois a coisa acontecer para eles. A primeira coisa que eu preciso que você guarde: o inventário não foi feito para ajudar herdeiro. Segundo, é um procedimento muito caro e é um dinheiro que não lhe reverte em nada. Vamos já passar objetivamente para dizer quanto custa um inventário. Esse meu exemplo aqui é um inventário feito no cartório de notas, que é o inventário mais rápido, só que qual é o inconveniente dele? Ele tem que ter todo esse valor de custos que eu vou te explicar agora na mão para você poder fazer o inventário no cartório de notas. E ele é um pouco mais barato do que o inventário judicial que é feito na vara de órfãos. Eu vou te explicar isso daqui a poucos segundos. Mas vamos lá. Esse custo está sendo avaliado em 2020 no estado do Rio de Janeiro, que eu estou falando aqui do estado do Rio de Janeiro, porque o imposto que paga aqui no estado do Rio de Janeiro é o imposto, né, de inventário, que é o causa-morte, ele é um imposto estadual. E no estado do Rio de Janeiro é uma tabela progressiva, no qual a alíquota vai de 4% a 8%. Eu vou explicar isso para vocês também daqui a pouquinho. Mas vamos lá, o meu exemplo está sendo inventariado aqui só um imóvel de 1 milhão, que é um imóvel que aqui no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro mais precisamente, é um imóvel que muitas vezes é de uma família de classe média. É de um funcionário público, é de um pequeno empresário, é de um autônomo. Nós não estamos falando aqui de imóveis de ricos, de poderosos, não. É um imóvel de uma família de classe média. Vamos lá. Esse imóvel, no cartório de notas, ele vai pagar em torno de 0,5% do seu valor de procedimento do cartório, que aí estão incluídos a escritura pública de inventário, que é o documento final que você leva a registro no RGI, as várias certidões, que são as mesmas que você tem que tirar no cartório para o inventário judicial, que são os nada constas, as comprovações de propriedade, o reconhecimento de firma, as autenticações. Então, o que acontece? Esse conjunto de documentos do cartório de nota fica na casa de 0,5%, são R$ 5.000. O RGI, o custo de registro desse imóvel, também vai ficar na casa de 0,5%. Então, o RGI desse imóvel vai ficar também na casa dos R$ 5.000, aproximadamente. O imposto que vai recair sobre esse inventário, como o imóvel custa 1 milhão, ele vai
está na faixa de 6% de alíquota. Ou seja, só de tributação você vai pagar R$60 mil. Só de tributação. E, por fim, os honorários advocatícios, porque tanto faz o inventário ser no cartório de notas ou na vara de sucessões. O advogado é imprescindível. E eu sei que vocês devem estar pensando, poxa, mas o honorário é honorário. Vai ter advogado que vai me cobrar R$5 mil, vai ter advogado que vai me cobrar 10%. Para evitar essa discussão, o que eu estou trazendo para você? Estou trazendo os honorários mínimos da tabela da Ordem dos Advogados do Brasil, que aqui no caso do Rio de Janeiro você pode acessar pelo site da Ordem, que é oabrj.org.br. É logo a primeira página, vai vir lá, honorários mínimos. Você vai verificar que os honorários mínimos sugeridos pela Ordem para que se faça um inventário são 3% do valor dos bens a serem inventariados. Ou seja, eu estou falando de R$30 mil aqui no meu exemplo. Então, o valor desse inventário vai custar para você R$100 mil, ou seja, 10% do valor do imóvel. E mais, com isso, você consegue fazer uma conta rápida a partir de agora de quanto custa um inventário. O inventário ele vai custar, a depender do valor, da quantidade de bens, a depender do valor deles, no mínimo 10% e no máximo 15% do valor do monte todo. Lembrando que se a gente estiver falando de bens imóveis, esse valor é o valor de mercado dos bens. Não é do valor que esteja numa declaração de imposto de renda ou o valor da compra, não, é o valor de mercado da época do inventário. Então, o que eu quero que você entenda? Que esse valor ele é gasto sem nenhum proveito para você. E mais, como eu falei antes, no cartório de notas você tem que ter esses R$100 mil na mão para fazer esse inventário. Senão não tem como fazer. Aí você vai ter que jogar para o cartório, para o inventário de vara de órfãos e sucessões. Esse inventário vai ser um pouquinho mais caro, mas é pouco realmente. Esse valor vai sumir mais uns R$10 mil, uns R$110 mil. Mas qual é a vantagem? Você vai poder pagar esse mesmo valor, ou seja, não há diferença de valor, fracionado ao longo do procedimento, que vai demorar anos. Como você sabe que inventário é um processo que demora anos. Então você paga um pouquinho agora, vai pagar mais um pouquinho na frente, vai pagar os impostos só lá na frente, por aí vai. Então o que acontece? É para isso que existe planejamento patrimonial, planejamento sucessório. É para você fugir dessa conta. É para você não ter que pagar esse dinheiro, que não é nem você que vai pagar, né, porque você já faleceu, é para sua família não ter que pagar ele, e às vezes não tendo. Como eu já falei no meu vídeo, no primeiro vídeo lá, olha o que vai acontecer, por exemplo, como eu falei, isso é um imóvel de classe média. Vamos supor que essa família não tem esse numerário para fazer o pagamento. Ela vai ter que vender esse imóvel. E esse imóvel, além de perder 10%, que é o valor do inventário, ele ainda vai perder mais 20%, porque é o valor que, em média, que se perde pela venda de um bem em inventário. Ou seja, o imóvel de R$1 milhão vai parar na mão da família R$700 mil. Ou seja, aquele imóvel que você falou para o seu filho que você ia deixar para ele, que ali era a casa dele, não vai ser mais, porque ele vai ter que vender e com 700 mil provavelmente ele não vai comprar um imóvel de mesmo padrão no mesmo bairro. Ou seja, acabou de acontecer o rebaixamento social da sua família. É contra isso que existe o planejamento patrimonial. É contra isso que existe o planejamento sucessório. Só para vocês terem uma ideia melhor, eu trouxe a tabela de imposto de inventário do Estado do Rio de Janeiro. Como eu falei, é uma tabela progressiva que vai de 4 a 8. E olha que coisa interessante. Como eu falei para vocês, o imóvel de R$1 milhão está na faixa de 6%. O imóvel de R$1,5 milhão, que também é um imóvel que, a depender da classe social, é um imóvel que só tem ele numa família de classe média, de funcionários públicos, ou de autônomos, ou de pequenos empresários, o custo dele vai ser de 8% ao imposto. Ou seja, só de imposto você vai pagar R$120 mil nesse inventário desse único bem. Então é contra essa conta, que é uma conta injusta, é uma conta que é paga com dinheiro que não vai lhe aproveitar em nada, porque lembra que eu te falei que o inventário não foi feito para ajudar herdeiro, não foi feito para ajudar na partilha dos bens para o herdeiro, muito pelo contrário, você está no final da fila. É contra esse dinheiro que existe o planejamento patrimonial, o planejamento sucessório. Enfim, para não ficar um vídeo muito grande, eu vou parando por aqui.
assine o canal, clique no sininho, compartilhe esse vídeo para quem você acha que tem interesse, para quem você acha que é interessante essa informação. Se você tiver dúvidas, além dos comentários aqui de todos os vídeos, eu respondo todos os comentários. Tem todos os meus contatos. Se você tiver uma dúvida mais particular, que não queira colocar nos comentários, queira me mandar, seja por WhatsApp, por e-mail, por comunicação no site do escritório, fique à vontade. E os próximos vídeos eu vou falar sobre o último grande instrumento de planejamento patrimonial, que é a holding familiar. E aí vão ser vários vídeos que vão te dar uma noção exata do que você pode fazer com o seu patrimônio, porque eu já falei de doação, já falei de testamento, falei de inventário, agora vou falar da holding. Um desses vídeos, eu até já dou um spoiler, vai ser um vídeo puramente financeiro, comparando custos. Custo de inventário, custo de doação, custo de testamento, custo de holding, e aí você vai conseguir ter uma noção boa do que vale a pena você fazer ou não. Mas então, vou ficando por aqui. Um abraço